Olá, pessoal. Estamos começando mais um Pod Saúde podcast e queremos agradecer a Action Day, à Casa Simone Interiores e ao Banco Sicoob pelo seu incentivo e apoio ao nosso programa. Você sabia que o dia 20 de março é o Dia Nacional de Atenção à Disfagia? Esse dia foi designado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pelas implicações deste problema. E hoje nós convidamos a fonoaudióloga Vanessa Deutschle Araújo para conversar sobre essa área tão abrangente da fonoaudiologia, que vai muito além de falar e ouvir. A Vanessa, ela é formada em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em distúrbios de comunicação humana, também pela Universidade de Santa Maria, especialista em fonoaudiologia hospitalar e disfagia pela CEPAC de São Paulo e coordenadora do curso de fonoaudiologia da Unijuí. Então, Vanessa, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite e queremos falar sobre esse assunto tão abrangente e as implicações na saúde de todos nós, né? Porque a gente estava conversando antes aqui nos bastidores e é um problema que a gente, mesmo tendo um nome difícil, ele é bem frequente na população, né? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigada pela recepção. Eu acompanho há um tempo o trabalho de vocês e eu admiro muito, então é um grande prazer estar aqui e poder falar sobre a minha área de atuação, que é a disfagia, e que tem uma incidência bem alta na população, maior do que a gente imagina. Então, em primeiro lugar, deixa eu perguntar para ficar bem claro, o que é a disfagia propriamente dita? A disfagia não é uma doença, tá? A disfagia é um distúrbio da deglutição causado por alguma doença. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm disfagia, que têm comprometimento para engolir, decorrente de AVC, decorrente de câncer de cabeça e pescoço. Então, ele tem uma patologia de base que causa a disfagia. Quando o meu paciente fica com a comida muito tempo na boca, quando esse meu paciente se engasga com a saliva, quando esse meu paciente come e dali a pouco ele tem refluxo, quando o meu paciente tem necessidade de pigarrear frequentemente, provavelmente ele é um paciente que tem disfagia, só que ele não sabe. Quando que o paciente acaba descobrindo quando ele tem disfagia? Quando ele começa a ter 3, 4 pneumonias no ano, e daí que ele vai investigar. Que o sintoma que mais gera desconfiança em relação à disfagia é a pneumonia. Pneumonia, tá. E Vanessa, me diz uma coisa. A gente sabe que a disfagia pode estar presente em qualquer faixa etária, né? Vai desde o bebê, criança, adulto e principalmente idoso. Até que a gente estava conversando aqui extra gravação, e tu falou de uma incidência que eu considerei bem alta, assim, para idoso saudável, que aí não se enquadra naquele quadro, paciente com tumor de cabeça e pescoço, sequelado de AVC. Quantos por cento que eu vou esperar de um idoso saudável para ele ter disfagia? A previsão é que 40% dos idosos saudáveis vão ter disfagia sarcopênica. Daí aqui a gente tem a Nutri, né? A disfagia sarcopênica é pela perda de massa muscular. Quando eu engulo, toda a minha laringe, minha faringe tem que subir, tá? Minha musculatura supraioide tem que erguer ela, encontrar a epiglote, que faz um movimento de válvula para proteger meu pulmão para o alimento ou para o líquido não descer para o pulmão. Com a perda de massa muscular dos anos, eu não tenho só o braço que cai, não é só a perna, não é só o rosto. As musculaturas internas também começam a desabar, digamos assim. E eu tenho o complexo supraioide que não funciona da mesma forma. Então, 40% dos idosos saudáveis vão ter disfagia sarcopênica. E daí, deixa eu te perguntar, Vanessa, então, para evitar a sarcopenia em geral, como nutricionista, oriento a atividade física, o consumo adequado de proteína na dieta. E isso já seria suficiente para evitar a disfagia sarcopênica? Ajuda muito, mas não resolve. A gente precisa que o idoso faça exercícios para manter essa musculatura em específico saudável. Por exemplo, a hora que eu pego um gole d'água e eu engulo com o queixo de encontro ao peito, eu faço 6 vezes mais força do que a hora que eu engulo com a cabeça no eixo. Então, já seria um exercício para prevenir disfagia sarcopênica. Desculpa, difícil até, né? Me É pinguei difícil, aqui. né? E tem que ser um gole pequeno para não se engasgar. Tem exercícios que a gente pode fazer para fortalecer essa musculatura e prevenir a disfagia sarcopênica. Interessante isso. E isso é recomendado? Isso faz parte da tua rotina, sem essa prevenção desse tipo de disfagia ou não? Eu trabalho com 4 pneus.
né, de praxe no consultório. E o que acontece? Quando os pacientes se queixam muito, que estão se engasgando, que estão se afogando, principalmente com a saliva, eles pedem avaliação. E boa parte dos meus pacientes não tem uma disfagia de fundo neurológico, nem uma disfagia mecânica, que seria por câncer de cabeça e pescoço. São pacientes com disfagia sarcopênica. E ela é uma disfagia rápida da gente resolver. Em 3, 4 sessões, o paciente já tem 70% de melhora. Você dá exercícios de acompanhamento para ele e ele consegue manter em casa e não volta mais no consultório, a não ser que tenha alguma intercorrência no meio do caminho. É a diminuição dessa musculatura, essa frouxidão dessa musculatura que acaba a epiglote, quando a Vanessa falou, né, que é a campainha que ela acaba vedando para não passar os líquidos para eles irem direto para o esôfago, que acaba causando esse envio de alimento ou de líquidos para o pulmão. O pulmão não é feito para receber líquido, sólido, nenhum corpo estranho. Então, a minha laringe tem que subir, a faringe, né? Porque é o mesmo cano, só que com 2 nomes diferentes, na mesma da porção. Ele sobe, a epiglote lá atrás baixa e faz esse movimento de proteção do pulmão. A prega vocal que está embaixo também tem que fechar. Então, a gente tem vários sistemas de válvulas para proteger o pulmão. Só que com o passar de ano, essas válvulas não começam a funcionar tão bem pela falta de força. E aí que ocorrem os engasgos. E a maior queixa dos idosos é: eu me afogo com a saliva, eu estou tomando um chimarrão e me afogo com o chimarrão. E é ali que começa a bola de neve. Daí o idoso começa a fazer uma pneumonia, faz outra, né? E ele desconhece a disfagia. Por isso que às vezes ele fica tomando antibiótico para curar a pneumonia, se ele poderia tratar a causa. Tu vê só, né, como é interessante, são coisas que a gente também aqui não tinha esse conhecimento de um problema importante que vai acontecer com muitas pessoas, e às vezes a gente se preocupa, né, em malhar bíceps, em malhar tríceps, e tem uma coisa muito mais séria que tu precisa estar atento. Vamos acrescentar na nossa academia, né, Gisele? É. E Vanessa, me diz, tu falou sobre o diagnóstico, que seria simples, né, do consultório. Poderia contar para nós, assim, como que seria esse passo a passo desse diagnóstico? Que mais ou menos, quais são os exames que são feitos? A avaliação clínica com o fonoaudiólogo, ela é soberana. Tá? Você pode fechar o diagnóstico só com a avaliação clínica. A gente tem avaliações complementares, que a gente chama de instrumentais, que a gente abre mão quando precisa. Tá? Mas a nossa avaliação dentro do consultório, ela já dá uma segurança para a gente nortear um planejamento terapêutico. Quando eu tenho dúvida, eu posso dispor de uma videoendoscopia da deglutição, né, que é feito com o médico otorrino no consultório, ou uma videofluoroscopia que é feita num hospital, num centro radiológico. É um pouquinho mais trabalhoso, porque não são todos os centros aqui no Rio Grande do Sul que tem. O paciente tem que engolir o alimento com contraste de bário, tem que parar o raio-x naquele turno para fazer esse exame. Mas é um exame que é o padrão ouro, né? Que a gente consegue ver todo o caminho da deglutição até a parte esofágica. Porque a deglutição ela tem fases. Ela tem a fase oral, que é quando eu estou mastigando o alimento, né? Quando ele está na boca. Quando a minha língua ejetou, que eu vou engolir, já é a fase faríngea. E depois, quando ele passou o esfíncter esofágico superior, é a fase esofágica. Então, a gente tem 3 fases, grandes fases, né? Na disfagia. E na videofluoroscopia, eu consigo ver todas elas. Na videoendoscopia, não. Eu só consigo ver a fase oral e a fase faríngea. A esofágica, não. Agora, uma curiosidade, na verdade, o diagnóstico clínico lá com a anamnese, o exame físico desse paciente é soberano. Sim. E em que casos que tu tem que lançar a mão desses exames, assim? Porque deve ter um custo maior, né? Tem a videofluoroscopia, ela é um exame que só tem na rede particular. Uhum. Então, não é bem assim. A videoendoscopia da deglutição, até alguns planos de saúde cobrem. Quando que eu peço um exame? Quando realmente eu fico com muita dúvida ou quando a família não aceita o diagnóstico. Acontece muito da família não seguir as recomendações porque acha que não existe, sempre comeu, agora começou a se engasgar, da onde? E aí a família precisa ver, a família precisa enxergar o que está acontecendo. E aí a gente acaba pedindo o exame para comprovar para a família, ó, tá aqui, ó, comida desceu para o pulmão, né, não clareou, não limpou, que a gente chama de clareamento quando ela está descendo para o pulmão, mas o paciente consegue ainda se defender, tossir, pigarrear e ela voltar. Quando isso não acontece, a gente mostra para o paciente, ó, tá aqui, ó, para a família, né? Então, agora vamos aderir ao tratamento, vamos seguir as orientações, porque a maior dificuldade na disfagia é o familiar aceitar o uso do espessante. Esse é o nosso maior problema. Explica melhor para nós, hein?
O espessante, ele é um produto que ele engrossa os líquidos, ok? Só que não é para todos os pacientes e não é de qualquer forma. Por quê? Aí a Gabi tá aqui, me ajuda. Os espessantes têm sódio, então não é para todo paciente. Não é todo paciente que pode ingerir. Se eu tenho um paciente hipertenso, se é um paciente que já tem quase uma insuficiência renal, eu tenho que ponderar bem o uso do espessante. Mas ele nos ajuda muito. Quando o paciente aspira líquido para o pulmão, a gente coloca o espessante, ele vai deixar na consistência que eu quero. E aí entra uma coisa muito importante. Fono prescreve consistência, fono não prescreve dieta. Por isso que eu preciso trabalhar na equipe multi. Eu preciso da Nutri, que eu vou dizer assim para a Nutri, ó, eu quero para esse paciente que toda a dieta seja pastosa, sem grumos, tá? Não pode ter nada no meio, um pedaço de morango, pêssego, nada. E tem que ser na consistência de um iogurte grego. A nutricionista vai ter que organizar toda a dieta do paciente para conseguir ter um aporte calórico e nutricional dentro dessa consistência. Então, a fono prescreve a consistência, mas não prescreve a dieta. Por isso, a importância da equipe multidisciplinar no tratamento da disfagia. Nessa parte da nutrição, o desafio é não deixar esse paciente desnutrir. Com certeza. Né? Porque é uma tendência muito grande. Ele acaba evitando de ingerir muitos alimentos e acaba se afeiçoando com alimentos que são mais seguros para eles, mas que normalmente não têm uma qualidade nutricional completa que ele precisaria. Então, o ideal seria dividir melhor essas refeições, fracionar, deixar ela pastosa, mas mais separada, porque também é complicado tu liquidificar, bater todo aquele alimento e ele ficar com gosto de nada. Então, ainda ter o prazer na alimentação. Acho que esse é um desafio muito grande. Mas para nós entender, aqui, porque a gente falou de vários níveis aqui, né? Desde de estar com pigarro até de precisar de uma nutrição enteral e até parenteral que existe. Como é que é classificada essa divisão da disfagia? Tem vários níveis? Sim, tem os graus de gravidade da disfagia. A gente tem um protocolo que se chama PARD, que é o protocolo fonoaudiológico de avaliação para o risco de disfagia. E dentro da pontuação do PARD, a gente consegue denominar o grau da disfagia, se ela é leve, se ela é moderada, se ela é severa ou se é um paciente que não pode receber nada por via oral. Então, precisa fazer a aplicação desse protocolo, fazer a análise dele bem detalhada para determinar isso. E ali a gente consegue determinar o tipo de dieta que o paciente vai receber. Tem paciente que não pode receber nada por via oral. Tem paciente que consegue receber via oral de pastosos, mas não consegue receber de líquido. Ou, em casos, por exemplo, de câncer de cabeça e pescoço, às vezes o paciente tem líquidos liberados, porque é o que ele consegue ejetar, mas não tem pastoso. Às vezes eu tenho um paciente sem língua, né, que fez ressecção cirúrgica e não tem mais a língua. Então, eu não tenho a língua para ejetar o alimento. Então, eu tenho que usar mais alimentação líquida. Então, é como eu falo sempre, disfagia, terapia para disfagia não é receita de bolo. Eu tenho que avaliar cada caso, eu tenho que ver com a equipe como é que a gente vai adaptar. Por exemplo, eu tenho um paciente que chega com a língua pura mucosite. Eu preciso que o dentista me ajude, né? Com laser, com medicação para curar essa mucosite para esse paciente poder se alimentar. E os dentes nesses problemas, porque geralmente agora não mais, porque eu acho que a odontologia mudou bastante, essa visão preventiva de cuidados. Eu acredito que os adultos vão chegar na idade com os dentes, né? Já na terceira idade, com os dentes, com mais dentes na boca do que era antigamente. Então, a falta de dente num paciente que já tem disfagia, ele já mastiga mal por conta de não ter todos os dentes na boca para fazer a trituração dos alimentos, para começar a digestão, para envolver o alimento na saliva, para ficar mais fácil a deglutição. Pior ainda, a disfagia é um fator de risco aqueles pacientes edentados que não têm dente na boca ou que tem algum dente que não consegue mastigar. Às vezes a pessoa mastiga com um dente, só com os da frente, que eu sempre falo, os dentes da frente eles são para cortar, não para mastigar. Piora os quadros? Com certeza. Às vezes eu recebo no consultório pacientes que vêm com a queixa de que não estão conseguindo se alimentar e quando eles abrem a boca eles não têm molares. E a minha maior preocupação sempre é os molares, porque eu preciso de molar para triturar o alimento. Aqui na frente eu faço só a incisão, eu faço só a quebra, né? Rasgar o alimento. Mas eu preciso dos dentes de trás para fazer essa mastigação. E acontece muito das pessoas se preocuparem com aqui por causa do sorriso. E aí eles vêm, eu não estou conseguindo me alimentar, eu parei de comer carne porque eu estou me engasgando com a carne. Mas não é que vocês
você tem algum problema neurológico, você tem uma disfagia mecânica, você não está conseguindo triturar o alimento por falta de dentes. E isso é mais comum do que a gente pensa. Aquelas próteses que também dançam dentro da boca do paciente, né? Como é que a prótese de cima vai encontrar debaixo para triturar o alimento se as duas estão desencontradas, elas estão sambando? Então, às vezes tem que fazer todo um processo de organização de cavidade oral antes de eu começar a ofertar alimento para esse paciente. A prevenção não tem como... não tem nada que substitua a prevenção, e não tem material, graças a Deus que hoje a gente tem os implantes, mas não é um dente. E é bem como tu falaste ali, às vezes as pessoas se preocupam só com os dentes anteriores, por causa da estética, por causa do sorriso, e não dão valor para um molar, para poder mastigar, e nada substitui. Imagina, às vezes eu falo, aquelas pessoas que usam prótese, elas estão mastigando com uma caixa dentro da boca, né? A prótese total é uma caixa. Então, aquele alimento não consegue ser adequadamente triturado para começar a ser digerido e começar para deglutir. E esses casos de mucosite também, tu imagina a pessoa com uma infecção, com uma cheia de lesão na boca, com uma dor muito grande, como é que a pessoa vai mastigar, né? Vai engolir qualquer coisa que coloca ali, vai doer muito, principalmente os pacientes que fazem quimioterapia, os oncológicos. Então, são coisas que a gente tem que começar a cuidar agora, enquanto é jovem, enquanto tem os dentes na boca, para não acontecer, chegar lá na terceira idade, além de todos os problemas que vêm com a idade, mais essas outras coisas, não poder se alimentar bem e não ter uma saúde adequada. Como é comum, a pessoa perde um dente da frente e rapidamente faz uma prótese e resolve aquele problema. Agora, o dente de trás fica ali anos ou até a vida toda com aquele dente faltando. E, na verdade, fisiologicamente, ele era muito mais importante que os da frente, né? Exato. Eu sempre digo para os familiares, assim, ó, quando o paciente está com mucosite, eu penso assim, você já teve uma... Eu digo para os familiares, você tem uma afta já? Afta dói? Imagina você ter a língua inteira infestada por aftas. Porque, às vezes, a família tem uma certa resistência porque tem que procurar o dentista para fazer um laser para secar a mucosite mais rápido. Tem dificuldade de procurar a Nutri para prescrever glutamina certinho, porque glutamina é um baita de um cicatrizante para mucosite. Então, assim, eu preciso dessa equipe, mas, às vezes, a família não consegue aceitar. Ah, não estou levando na fono, agora a fono vai ter que resolver sozinha. Mas o tratamento vai ser muito mais rápido e efetivo se eu tiver uma equipe multiprofissional. Sabe que isso eu já falei aqui outras vezes, o quanto é difícil. Até a Gisele me questionou, o paciente mucosite, vamos fazer um laser. Às vezes é muito difícil esse encaminhamento, né? O paciente sair dali do teu consultório e ir lá no dentista para aplicar um laser. É muito, muito difícil. Mas deixa eu só voltar ali numa pergunta que, na verdade, assim, a gente falou do idoso, falou do sequelado de AVC, a gente falou dos pacientes oncológicos, mas como é que a gente pode orientar para os pais de crianças perceberem isso? Qual é essa criança que pode ter uma disfagia? Que tipo de criança? Qual o olhar que a gente tem que lançar para elas para fazer esse diagnóstico? A gente tem 2 momentos, tá? Que gritam para a gente como fono que a criança pode ter disfagia. Aquele bebê que nasce e não consegue sugar, que tem uma dificuldade, ou que mama e começa a se afogar, começa a regurgitar no meio da mamada. Isso a gente tem que cuidar e tem que mapear para não ter risco desse paciente broncoaspirar e fazer pneumonia. O segundo momento é a introdução alimentar. Aquela criança que começa a introdução alimentar e ela é muito resistente. As famílias sempre pensam assim, meu Deus, a introdução alimentar foi difícil, ele é autista. Não, às vezes a criança está com dificuldade em processar oralmente determinado alimento, determinada consistência. E se eu contar para vocês qual é o alimento que a criançada mais rejeita e as mães se apavoram, vocês não vão acreditar. É a banana. Por quê? Porque a banana, ela é viscosa, ela é pegajosa. Para um bebê que estava 6 meses só tomando líquido, começar pela banana é um horror. Porque aquilo vem para a boca e cola na língua, cola na bochecha e a criança não sabe o que fazer. Às vezes a mãe chega no consultório apavorada. Vanessa, meu filho não consegue comer, está se afogando, está se engasgando. Vamos começar por frutas à base d'água. Vamos começar pelo mamão, vamos começar pela pera, pela ameixa, que tem mais água. Deixar a banana, que é mais viscosa, mais grudenta, para depois. E as crianças deslancham no processo. Mas a gente observa nas crianças a disfagia ou no bebê, né? E aí deveria ser feito o teste da linguinha cedo, porque a língua influi muito no processo de sucção.
é lei, mas ainda não se aplica essa lei. Essa lei existe há quase 10 anos. Ou quando a criança começa a introdução alimentar e começa, eu digo, patinar. Ela não deslancha na introdução alimentar. Ela pode ter disfagia e a família não perceber. Isso interfere no peso, no ganho de peso, no desenvolvimento cognitivo, Tudo. porque a criança que não se alimenta adequadamente vai ter problema de saúde, Ela de é crescimento, de tudo. Ela é uma criança que não tem ganho de peso, ela é uma criança que acorda mais vezes de noite, então ela não dorme direito, porque ela está sempre com fome, então ela acorda mais vezes para mamar. Às vezes as mães reclamam assim, nossa, ele já está comendo e eu ainda acordo 5 vezes de noite, porque a criança fica tentando mamar. É uma criança que muitas vezes corre o risco de ficar desidratada, porque se é relacionado a líquido, é uma criança que não vai tomar água. Então, a gente tem que ter esse olhar para a criança também. A importância das consultas pediátricas de rotina. O pediatra tem essa visão e eu tenho muita parceria com o pediatra, que os pediatras já veem que não está legal, que a introdução alimentar não começou legal, já corre para fono, para isso não virar uma seletividade alimentar. A introdução alimentar normalmente é um período onde deixa as mães bastante aflitas, né? E a nutrição ajuda bastante nessa parte da orientação, mas a fonoaudiologia tem entrado bem forte assim com isso. Vejo clínicas que ajudam nessa parte da introdução alimentar. Não era bem o nosso tema aqui, mas podia falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Como a gente trabalha com toda essa parte da alimentação, na introdução alimentar, a gente procura os sinais de prontidão, se a criança realmente está pronta para começar a comer, porque não é simplesmente só alimentar a criança, tem sinais. Ela tem que começar a sentar firme, ter firmeza no tronco, ela tem que conseguir ter controle cervical, então ela tem que segurar a cabecinha. Ela já tem que ter curiosidade pelo alimento, por exemplo, quando a mãe está comendo uma manga, ela já olha e quer provar. Ela tem que ter vários sinais para começar a introdução alimentar. Às vezes a criança não tem esses sinais bem visíveis e começa um processo que às vezes fica meio sofrendo para a criança. Mas a fonoaudiologia entra muito importante na questão de orientar quais utensílios a gente utiliza, né? Tem colheres que são muito fundas, elas são muito profundas, a criança não consegue fazer a apreensão da colher. Tem mães que liquidificam tudo, fica aquela comida marrom com um cheiro horrível que não é atrativo. A gente precisa orientar as mães, vamos separar, né? A água, a criança tem mais prazer em tomar a água gelada do que a água em temperatura ambiente, só que a mãe acha que se der água gelada a criança vai ficar gripada. Não, o vírus a gripe é por vírus, não é porque tomou água gelada. A água gelada apetece mais. Às vezes tu troca a temperatura da água, a criança começa a tomar água. Então, essas questões a fonoaudiologia vem trabalhando e está tendo bastante sucesso também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou ali, citou que tem o teste da linguinha, né? Que é lei, deveria ser feito. Como é que é executado esse teste? O teste da linguinha, ele é feito por um fonoaudiólogo que tenha curso, tá? Tem que ter a formação no teste da linguinha. Ele é um protocolo validado pela Martinelli. Ela fez o doutorado dela, esse protocolo que ela criou. E ele tem vários passos, ele tem todo um processo de pontuação que a gente avalia. A gente avalia a fisiologia, as estruturas e avalia a função. E aí que está a diferença. Eu posso ter criança com língua presa que não vai ter problema. Que a fisiologia está ruim, mas a função está excelente. Mas eu tenho crianças que, às vezes, a fisiologia não está tão ruim, mas a função está péssima. Por isso que eu preciso do fonoaudiólogo para avaliar. Porque aí entra a discussão. O pediatra avalia as estruturas, mas ele não sabe avaliar a função, porque isso é da competência do fonoaudiólogo. Então, o teste da linguinha tem que ser feito pelo fonoaudiólogo. O ideal é que seja feito nos primeiros 28 dias de vida da criança. Eu ia perguntar exatamente isso. Bem no início, então já consegue diagnosticar se a função daquele órgão está adequada. E isso aí, esse teste da linguinha, é o que vai nos dizer daquela criança que vai falar algumas sílabas com a língua presa, que coloca a língua no meio dos dentes, aquela que fala, né, assim, que às vezes depois sofre até bullying no colégio, porque fica com aquela fala toda errada. É aquela criança que dificilmente vai falar o L e o R, que são os dois sons que a gente tem que posicionar a língua lá para trás para fazer. Então, é aquela criança que vai dizer careta, diz cagueta. Cogação, sai quase um G. Sim. Sabe? E o lua, lápis, sai ua, ápis, porque a língua não sobe. E, por incrível que pareça, a gente tem muito adolescente que agora está aparecendo no consultório, porque começou a ficar com vergonha, que os colegas dão risada da forma como fala, e agora estão sendo diagnosticados como tendo freio lingual curto. E daí tu fez esse diagnóstico com 28 dias. Tem uma disfunção ali na língua. Isso já se corrige nessa idade ou daí a mãe espera, o pai espera para a idade correta? Com certeza. Assim, se a criança realmente tiver
um freio lingual curto, a língua presa, que realmente está atrapalhando na função, aí a gente encaminha para o cirurgião dentista fazer o pique, Corte do fazer a freio. frenectomia embaixo. Mas é Tá? só esse o caso de cirúrgico, digamos assim? Isso. Se a função tá boa, se ele tá mamando normal, se a criança não tá tendo problema para ganhar peso, por que que eu vou submeter ela a um procedimento se não é necessário, né? Então, a gente tem que avaliar bem para ver cada caso. E a gente teve um boom agora nos últimos anos, assim, quase todas as crianças fizeram frenectomia. Porque só se avalia a anatomia, não se avalia a função. Eu já tive paciente que mamava bem e depois da frenectomia se perdeu para mamar. Por quê? Porque ele estava bem com aquela língua presa, ele estava conseguindo desenvolver a amamentação legal, mas depois ele ficou com a língua solta e teve que se reorganizar. Ele ficou com uma disfunção motor oral. Aí a fono tem que entrar para readequar a função de novo. Tá, e aí tu faz também exercício com essa criança? Faço exercício, só que daí os exercícios a gente chama de passivos. Porque eu não tenho como dizer para um Sim. bebê, faz isso, baixa o queixo, engole. Não, a gente trabalha. A fono faz os exercícios com o bebê. A gente tem massageadores, tem mordedores, faz estimulação, às vezes, com alternadores de temperatura. Então, tem vários recursos que a gente dispõe para trabalhar com o bebê. Voltando ali para a disfagia, tem pacientes no consultório que chegam com aquele pigarro frequente, com arrotos desconfortáveis, com uma frequência grande, ou até mesmo com um estufamento gástrico no final do dia. Isso pode ser considerado uma disfagia? Pode, porque a gente tem a parte esofágica da deglutição. Pode ser. Às vezes, o esfíncter esofágico superior não fecha direito, e aí esse paciente come, vai deitar, o suco gástrico volta, banha a prega vocal. A prega vocal, sempre quando ela se sente agredida, ela edemacia, incha, né? Então, aí fica aquela sensação de... Parece que tu tem um corpo estranho, mas tu não tem. É a prega vocal que edemaciou, que está inchada para se defender do suco gástrico. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa investigação mais detalhada. É bem comum, principalmente idoso que toma muito medicamento, porque daí o que acontece? Eles tomam medicamento, mas não tomam muita água. E o suco gástrico vem mandando para diluir toda aquela medicação. E aí o idoso toma tudo isso e vai cestear. E depois já acorda meio rouco, já acorda pigarreando. E isso também é um sinal de disfagia. Qual é a relação da disfagia com o refluxo? Tem alguma coisa a ver? Eles andam juntos? Na verdade, assim, o refluxo piora a disfagia. Não é a causa da disfagia em si, tá? Mas ele piora a disfagia. Por quê? Porque é um paciente que geralmente está mais secretivo. Às vezes é um paciente que faz pneumonia, mas não porque ele aspirou alimento, porque ele aspira suco gástrico quando ele deita, quando ele dorme. A gente tem que ter muito cuidado no posicionamento, principalmente dos pacientes que têm sonda. Tá? Paciente que tem sonda pelo nariz, a sonda naso, o esfíncter esofágico superior não fecha nunca, porque a sonda está passando por ali. E aí, geralmente, as famílias dão a dieta, colocam a dieta para gotejar e o paciente está deitado. E isso fica voltando. Então, a gente também tem que cuidar, a gente tem que investigar o refluxo como um potencial causador de pneumonia também. Porque o refluxo, dentro da odontologia, é um problema sério, porque aquele ácido que volta para a boca constantemente, a gente chama lesão cervical não cariosa, que ele acaba desgastando o esmalte, fazendo aquele desgaste em concha. O paciente fica com os dentes ou na face palatina ou na face de fora, com aquele desgaste, e começa a ter dor, porque o esmalte é uma barreira de proteção, aí desgasta aquele esmalte. Aí os alimentos gelados ou quente, o frio, o doce, bate no dente e já bate direto na dentina, porque perdeu o esmalte. O esmalte sofre uma erosão, ele vai sendo desgastado e o dente vai ficando fino por conta desse refluxo estomacal, né, que banha os dentes sempre com ácido. E, Vanessa, e esse paciente que teve o diagnóstico de disfagia, tá? Paciente inicial, que tem esse desconforto diário, é uma sentença ou tem uma cura? Não, tem tratamento. 90% dos pacientes que chegam no consultório, eles conseguem reabilitar rapidamente, pelo menos alguma consistência. Às vezes o paciente fica com alguma restrição, por exemplo, para líquidos, precisa usar os líquidos espessados. Mas o paciente tem um bom prognóstico, principalmente os pacientes que são de disfagia sarcopênica. Esses aí a gente consegue reabilitar praticamente 100%. Os pacientes mais difíceis de reabilitar realmente são os de câncer de cabeça e pescoço. Por quê? Porque eu não tenho mais estrutura. Eu já peguei pacientes com sem metade da mandíbula e sem a língua. Então, tu tem que fazer tantas adaptações
que às vezes tu não consegue reabilitar uma via oral suficiente para manter ele nutricionalmente e a hidratação ao mesmo tempo. Então, isso a gente sempre tem que pensar, porque as famílias acham assim que é só comer. E eu digo assim, olha, o comer é moleza comparado com tomar água. E eu preciso manter esse paciente bem hidratado, então eu preciso pensar nisso. Às vezes o paciente recupera muito rápido para comer, mas para tomar água, às vezes ele não recupera 100%, e é aí que as famílias têm mais dificuldade. Mas o prognóstico é muito bom. Se o paciente fizer a terapia, fizer os acompanhamentos que ele precisa, porque às vezes não é só fono, e a família seguir as orientações, o prognóstico da disfagia é muito bom. Eu tenho certeza que tem muitos pacientes que estão nos ouvindo agora que têm esses desconfortos diários e já pensam que aquilo ali é natural deles. E podem procurar ajuda e ter um conforto melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza, os pacientes com Alzheimer, né? Aquele paciente que tu dá a colherada de comida e ele fica um tempão com a comida na boca e a pessoa que está ali no alimento começa a ficar nervosa porque aquilo parou, não vai nem vem. Aí vai na fono, a gente ensina uma manobra muito simples. Oferece a colher vazia 2, 3 vezes. O cérebro tem a informação de que está vindo mais comida e deglute aquela colherada que ficou parada. E às vezes o familiar fica na volta. Engole, engole, vamos lá, engole. Aí começa a apertar embaixo do queixo para ver se dispara o reflexo de deglutição. Né? Não é reflexo de deglutição, é resposta motora da faringe. E aí, com uma manobra simples, de ofertar a colher 2, 3 vezes, o paciente vai engolir aquela colherada que ficou parada. Então, precisa do profissional para orientar essas famílias. Eu acho que está na hora das famílias começarem a procurar ajuda. Às vezes, tem tanto idoso internando, reinternando, né? E a gente precisa trabalhar com isso. Vanessa, deixa eu só te perguntar. Claro que tu falou ali do paciente oncológico, que aí perdeu uma determinada estrutura, anatomicamente ele já está diferente e isso dificulta. Mas, assim, o que eu vejo? Isso realmente é um fator limitante. Às vezes a gente não tem tanto sucesso nesses casos, né? O paciente acaba sendo alimentado por sonda, gastrostomia. Mas eu vejo, que eu faço plantão na UTI, muito frequentemente aqueles casos de disfagia pós-intubação. Sabe aqueles pacientes que passaram em ventilação mecânica por um período grande, eles têm sarcopenia, eles perdem músculo e é muito difícil introduzir a dieta nesses pacientes. Como é que a gente pode minimizar isso? Tem um acompanhamento de vocês dentro de um ambiente de UTI para tentar reduzir isso? Sim, quando a gente teve o estouro da pandemia em 2020, eu fui trabalhar dentro da UTI Covid do Hospital da Unimed, em Esvi. Por quê? Porque acontecia isso, os pacientes ficavam tanto tempo entubados e perdiam massa muscular e a gente tem um enrijecimento das estruturas, tá? Por ficar entubado, parado ali tanto tempo. E aí a gente começou a fazer um trabalho para fazer com que esses pacientes conseguissem reabilitar mais rápido. A gente tem vários estudos que comprovam que a atuação da fono dentro da UTI com esses pacientes entubados diminui em 7 dias o tempo de internação. Aí a pessoa vê, mas é só 7 dias. 7 dias, às vezes, para uma família que vai pagar particular um hospital, é 50 mil reais, dependendo dos recursos que ele tiver que usar numa UTI. Então, assim, o melhor para o paciente é reabilitar o quanto antes. E a gente tem, né, a especialidade de fonoaudiologia hospitalar para trabalhar dentro dos hospitais já para reabilitar esses pacientes o quanto antes. Tá, e começa enquanto ele ainda está entubado em ventilação mecânica? Não, a gente precisa fazer a extubação e aí começar a trabalhar com o paciente. Daí tem critérios, a gente tem que ver a escala de Glasgow para ver como é que está, se esse paciente está responsivo ou se ele ainda está muito inconsciente. A gente precisa daí começar a trabalhar aos poucos. Normalmente, depois que o paciente é extubado, a gente não oferece nada em 24 horas até diminuir o máximo possível a sedação. Depois de 24 horas, a gente já começa a trabalhar e tentar oferecer via oral para reabilitar o quanto antes. A fonoaudiologia trabalha muito com a nutrição, né? Muito Somos junto. parceiras, né? Eu digo que a minha best de vida foi uma nutricionista. Assim, trabalhei 10 anos com uma nutricionista, que agora ela não é mais minha colega, porque a gente toma rumos diferentes, mas foi, assim, a minha melhor parceira de trabalho até hoje. Nesses casos, como a Gabi falou antes, que às vezes a pessoa tem a gente acha que às vezes é uma mania, né? De tossir, de pigarrear, essa dificuldade às vezes de engolir, e a pessoa nem se dá conta. Mais ou menos tem uma idade de começar esses problemas, de começar essa sarcopenia, essas quedas, essa musculatura? A gente vai ver mais acentuado após os 60 anos. Quando chegar ali nos 60, a gente começa a ter um maior índice de pessoas se queixando que estão com dificuldade para engolir.
Mas, às vezes, acontece em pacientes mais novos. Principalmente, assim, pacientes com traumas de cabeça e pescoço, né? Pacientes que sofreram acidente de carro. Esses, assim, novos a gente vai ver. Mas a disfagia sarcopênica a gente vai ver mais, sentir os efeitos a partir dos 60. Tu vê, né, como às vezes, feliz no simples, que até tá um meme, né, que às vezes as pessoas colocam uma foto lá nas Maldivas e fala feliz no simples. Mas tu imagina uma pessoa que tem um problema, né, que não consegue engolir, que tem que usar um espessante na água, que é uma substância que coloca na água, porque a pessoa não pode tomar um copo de água, porque pode ir para o pulmão, daí do pulmão vira numa pneumonia, dá um problema maior, vai parar no hospital, não consegue se alimentar direito. Então, o quanto coisa simples, né? Poder comer um feijão com arroz, engolir, fazer a digestão, comer uma maçã, tomar uma água, coisas simples que nos dão qualidade de vida e saúde. Porque comer é uma convenção social, né, pessoal? Assim, a gente senta à mesa com os familiares, a gente senta à mesa para comemorar alguma coisa. Tudo para nós brasileiros, tudo gira em torno da mesa. Então, imagina para uma família assim que todo mundo se reúne no domingo ou no Natal. E aí, o senhorzinho lá, a senhorzinha, a gente tem que tirar da mesa e levar para a sala, porque ele não vai poder comer nada, ele vai sentir o cheiro e não pode se alimentar. E uma coisa que tu falaste, Gisele, agora eu me lembrei, que acho que é importante a gente dizer, a gente tem que ter muito cuidado com os espessantes com criança. Nós temos recomendações da Academia, da Sociedade Americana de Pediatria, que crianças até 3 anos não usam nenhum tipo de espessante. De 3 a 12, a gente pode usar espessante, mas espessante à base de amido de milho modificado. Só a partir dos 12, a gente pode usar espessante à base de goma xantana, porque eu corro o risco dessa criança ter uma enterocolite necrosante aguda. Então, assim, às vezes o profissional que não é especialista na área chega e diz assim, a criança está se engasgando, vamos botar espessante no mamar. E aí, quando vê, a criança está com uma bolsa de colostomia por causa do espessante. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Não é tão raro, né, de ouvir essa ação, assim, de prescrever espessante para crianças menores, né? Eu ouvi semana passada uma colega dizer que ia prescrever, que ela e a Nutri iam prescrever espessante para uma criança. E eu já me apavorei, disse, meu Deus, né, vou orientar ela, chamei ela separado, olha, a gente vai ter que conversar, porque a recomendação é essa. A gente tem que ter muito cuidado. Por isso que, para trabalhar com disfagia, tem uma formação específica. Né? Não é qualquer profissional que pode atender disfagia. Pois é, e a gente até gravou um episódio que logo vai para o ar sobre o intestino, né? E tu imagina uma pessoa que não consegue se alimentar direito, que usa um espessante na água, que tem que tomar tudo liquidificado. Como é que funciona o intestino, né? Não come uma fibra, não pode comer uma fruta. Não, exatamente. Altera tudo. Mas por isso que a dieta vai vir para tentar suprir essas faltas, né? Então, tu vai ter que usar suplementos de várias maneiras para melhorar essa mobilidade intestinal, para isso não prejudicar. Então, tu resolve o problema da deglutição, do ingerir aquele alimento, mas tu não pode deixar de resolver o problema até o fim. Então, ele tem que saber, tem que digerir, tem que fazer a evacuação adequada, tudo tem que funcionar direitinho. Então, com uma dieta bem calculada, isso vai acontecer. Consegue. Tá, deixa eu perguntar outra coisa, Vanessa. Assim, a gente tem um estigma, assim, que o paciente, quando tem disfagia, tem dificuldade para deglutir, ele vai lá consultar com a fono e ele vai fazer uma terapia a muito, muito longo prazo. Vai ficar lá meses ou a vida toda. Isso é mito, na verdade. Depende da patologia. Tá. Ok? Assim, paciente que teve um AVC recente, paciente oncológico, paciente com uma disfagia sarcopênica, são terapias que geralmente são curtas. Uhum. Quando que eu tenho um paciente que vai ficar bastante tempo fazendo terapia? Aquele paciente com paralisia cerebral, aquele paciente com Parkinson, porque a gente tem que prevenir que o paciente perca as funções. Eu preciso prevenir a disfagia. Então, é um trabalho de longo prazo para prevenir. Paciente com ela também. Paciente com ela, eu tenho que prevenir que ele perca a função, eu tenho que atrasar o máximo possível a disfagia. Então, acontece. Eu tenho, por exemplo, pacientes com ela que já estão há 1 ano, quase 2 no consultório, porque eu estou atrasando, né, a evolução dessa doença. Mas pacientes, assim, pós-AVC recente, pacientes oncológicos, pacientes com disfagia sarcopênica, não são terapias longas, tá? Explica para nós o que é o ELA ali, só para o pessoal ver. Esclerose lateral amiotrófica. Tá, que às vezes não é tão comum. Então, um paciente que foi diagnosticado com Parkinson,
ele já pode procurar um fono para começar Antes de ter disfagia. Ele tem que prevenir a disfagia. Porque, assim, ó, o que eu perder, por exemplo, num paciente com ela, num paciente com Parkinson, dificilmente eu consigo recuperar. Eu não consigo mais recuperar. Então, eu preciso prevenir. Eu tenho paciente no consultório que faz prevenção, que faz terapia toda semana. E, por exemplo, prevenir. esses pacientes, no caso do Parkinson, é um caminho certo que vai acabar tendo disfagia. 70% dos pacientes com Parkinson vão desenvolver disfagia em algum momento. Interessante. É bem alto. 7 a bem cada alto. 10. Eu tô até atendendo uma paciente com Parkinson e ela tá assustada. Começou agora, né? E é um pouco difícil já o atendimento, tudo. E muitas vezes eu acho que as pessoas também não se dão conta que é a fonoaudiologia que trata, né? Com certeza. A gente achava eu particularmente até achava que era o gastro que ia tratar esse tipo de problema. Não, é a fono. E assim, ó, eu sempre digo para os familiares ou para o paciente, assim, porque o paciente assim, tá, mas eu tenho que começar a fazer fono antes do teu problema. Tu vai na academia porque tu quer criar massa muscular para te poder, quando tiver 80 anos, ainda continuar caminhando, sentando e levantando sem ajuda. Por que você não faz fono antes para prevenir de se engasgar com a comida? É o mesmo raciocínio. Aí tu entrou nesse raciocínio aqui, que a gente foca muito na prevenção, tá? Então, vamos falar assim, ó, que a gente lida com pessoas saudáveis na faixa de 40, 50 anos. O que eu tenho que dizer para essa pessoa para ela não evoluir com disfagia quando ele tiver 80, 85 anos? Ele tem que cuidar dos dentes. Ele tem que mastigar bastante. O que acontece? A gente tem pessoas que têm, por exemplo, uma restrição para comer carne. Mas eu preciso que tu mastigue essa carne, eu preciso que tu mastigue coisas consistentes. A maçã é um grande amigo, porque a maçã, tu faz uma mastigação muito eficiente. Eu tenho pacientes que só mastigam de um lado, não mastigam do outro. E aí eu tenho uma masseter mais forte de um lado do que o outro. Então, essas questões a gente tem que levantar. Olha, a mastigação ela não tem que ser bilateral ao mesmo tempo, mas ela tem que ser alternada. Né? Eu mastigo de um lado e jogo para o outro. E assim eu vou indo. Eu tenho que cuidar dos meus dentes. Eu tenho que cuidar infecções de via aérea superiores de repetição. Por quê? Porque se eu fico muito tempo com a boca aberta, daqui a pouco tudo isso aqui começa a cair. A musculatura começa a perder força. Então, aquele paciente que está sempre atacado da rinite, que está sempre com sinusite, isso tem que tratar para prevenir também. Então, a gente tem que ter esses cuidados desde cedo. Eu posso sugerir, assim, para um paciente jovem, rígido, que não tem problema de saúde nenhum, mas que ele está lá com 60, 65 anos. Eu posso sugerir, olha, tu vai lá, consulta com a Vanessa ou com alguma outra fono para fazer a prevenção. Pode. Sabe o que os pacientes geralmente começam a perceber depois dos 60, e daí já pode ser um indício de disfagia? Eles começam a tomar chimarrão e aquela aguinha verde começa a correr pela comissura, ou toma água. E aí, quando vê, tem uma gota d'água que está correndo pela comissura labial. E isso é um sinal de que a musculatura já está perdendo força. Aqueles E a pacientes fase têm a oral é importante. saliva aqui também, na comissura. Com certeza. Vocês têm algum serviço lá na Unijuí, como tu é coordenadora, né, do curso de fonoaudiologia, vocês têm algum serviço de atendimento à população pela universidade? A universidade tem o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. É uma clínica enorme, atendimento todo pelo SUS. Então, os pacientes, por exemplo, teve um AVC agora, ou fez uma cirurgia de cabeça e pescoço, precisa reabilitar, as prefeituras, qualquer profissional da saúde pode encaminhar para o CER para fazer a reabilitação. A gente vai ter agora, a partir de agosto, a clínica escola do curso de fono já pronta, mas a gente já dispõe do CER para fazer toda essa reabilitação dos pacientes que precisam. E é pelo SUS. Importante frisar isso, não tem custo. Eu perguntei porque, claro, no mundo ideal, né, as pessoas poderiam procurar um fonoaudiólogo, pagar uma consulta, fazer o tratamento, mas a gente sabe que a gente não está no mundo ideal, principalmente aqui no Brasil. Então, é interessante, né, saber aonde procurar ajuda numa dúvida, né, que tem a universidade que veio com esse curso, que com certeza vai dar um atendimento à população. Na verdade, o curso ele foi criado para suprir uma grande demanda, uma carência de profissionais. Eu ia perguntar isso. A gente não acha fonoaudiólogo, né? A gente não acha fono, porque são 5 cursos só no Rio Grande do Sul. Da Unijuí é o 6º. Então, na nossa região aqui tem uma carência gigante. Para vocês terem uma ideia, na minha especialidade, só existe eu na região noroeste. Então, eu tenho paciente de Tenente Portela, de Chiapeta, de Ajuricaba, de Coronel Barros. Eu tenho mais paciente fora de Juí do que propriamente de Juí. Então, a gente criou o curso pensando
tentar suprir essa demanda da nossa região, porque é uma carência muito grande. A gente tem uma elevação muito grande dos casos de autismo nos últimos anos. A gente precisa do fonoaudiólogo pela questão da comunicação, principalmente, mas não só isso. E essas questões de AVC, pós-cirurgia de cabeça e pescoço, a gente precisa do fonoaudiólogo dentro dos hospitais já para fazer esse primeiro atendimento. Né? O paciente estubou, o que a gente faz, que consistência que a gente dá. Né? Então, precisa desse profissional. E a ideia do curso é formar profissionais de excelência para tentar suprir essa carência do mercado. E quantos profissionais têm se formado, sabe dizer, ali na Unijuí? No curso de fono da Unijuí, a gente tem 43 alunos na primeira turma, que estão no 3º semestre, e nós começamos agora uma segunda turma com 45 alunos, só que leva 4 anos para formar essas turmas. E a gente vai ter, daqui a pouco, vários profissionais, se Deus quiser, trabalhando na área da disfagia. Eu espero que os meus alunos sigam essa área. Deixa eu perguntar uma coisa, na verdade é uma pergunta ali que chegou no celular ali para o pessoal que já viu a nossa live. Aquelas pessoas que dormem, que têm dificuldade para dormir e que dormem com a boca aberta, isso representa algum sinal para ti quando tu faz uma anamnese lá do paciente? Com certeza. Vários pontos têm que ser levantados para o paciente que dorme de boca aberta. Se é uma criança, eu tenho que me preocupar com a aprendizagem. Por quê? Porque se a criança dorme com a boca aberta, ela é uma criança que não passa por todas as fases do sono. E eu preciso entrar no sono REM, no sono pesado, para armazenar o que eu aprendi durante o dia. Às vezes a criança tem dificuldade de aprendizagem e não é porque ela não estuda, pobrezinha, não é porque ela se esforça, é porque ela não dorme direito. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes é uma criança que está sempre atacada da rinite, da sinusite, tem adenoide hipertrófica, tem amígdala hipertrófica, e é uma criança que não consegue respirar pelo nariz. No adulto, o que eu tenho que me preocupar? Todas essas questões respiratórias que a criança tem, o adulto também pode ter, mas eu tenho que me preocupar com SARROS, que é a síndrome da apneia hipotensiva e obstrutiva do sono, que é aquele paciente que vai fazer a apneia dormindo. Então, eu tenho que investigar. É um paciente que está com sobrepeso? É um paciente que tem problema respiratório? É um paciente que tem hipotonia de língua? Aquela língua mais mole, caída. Aí, quando o paciente deita de barriga para cima, a gente tem a glossoptose, ela cai para trás e ela invade a parte respiratória. E aí, acontece do paciente acordar sufocado porque não consegue respirar. Então, essas questões a gente tem que investigar. Daí, entra a parceria com o otorrino. E daí, esse paciente também não entra nas fases do sono, também não faz um sono reparador e começa uma bola de neve contra a sua saúde. Com certeza. A gente precisa dormir bem. Né? É qualidade de vida, o sono. O fonoaudiólogo, ele trabalha muito íntimo com pacientes do espectro autista, né, Vanessa? Sim. E a nutrição enfrenta essa dificuldade no que a maioria tem, essa seletividade alimentar. Como que a fonoaudiologia ajuda nesse quesito? A fono faz toda a investigação do porquê que o paciente tem essa seletividade alimentar. É porque ele tem uma restrição em relação a sabor, é consistência, é temperatura, é cor. Eu já tive paciente que só comia alimento se ele não tivesse cor, se ele fosse branco ou bege. Por exemplo, se fosse uma melancia, que é vermelha, o paciente já não comia. Só comia a banana e a maçã porque ela é um bege. Então, a gente tem que fazer toda essa investigação e tentar fazer todo o processo de reabilitação para que esse paciente consiga ingerir o maior número de alimentos de uma forma mais prazerosa. Porque eu sempre digo assim, pensa se você fosse comer e no seu prato você olhasse e só tivesse prego. Às vezes, para a criança autista, se tu trouxer um alimento que não é o alimento de segurança para ela, é como se tu estivesse oferecendo um prato de prego. Você comeria o prego? Não. Então, eu tenho que fazer um trabalho para a criança aceitar aquele alimento. E, às vezes, não é um caminho muito fácil. Porque, às vezes, é pela consistência. A criança tem uma hiperreatividade a determinada consistência. Então, eu tenho que ir fazendo todo um trabalho de dessensibilização oral para que ele possa ingerir determinado alimento. Esse trabalho de introdução alimentar, eu sempre falo para as mães, né, que é um trabalho de frustração. A mãe tem que entender que ela vai se frustrar, porque a mãe se desprende de um tempo, prepara aquela refeição que ela fez com todo carinho, oferta para o filho, mas nem sempre ele vai aceitar. Porque existem muitos outros sentimentos e funções que vão envolver ele aceitar ou não esse alimento. Então, eu entendo que no autista isso acaba sendo mais forte em termos de cor, de textura, como tu falou. Então, a paciência, né, de quem está trabalhando com essa criança e a informação para essa mãe é muito importante para ela conseguir
levar isso de uma forma mais leve e não ficar também com aquele peso de que fiz tanto esforço para isso, mas nem sempre o filho vai aceitar aquele alimento daquela forma. E no geral, assim, Gabi, a gente está perdendo muito o hábito das famílias fazerem refeições à mesa, né? Como uma família. E isso está impactando bastante na alimentação das crianças, porque as crianças não prestam mais atenção no alimento, né? Elas comem na frente da TV, na frente do celular. Elas não têm mais aquele exemplo. Minha mãe está comendo um brócolis, o que é isso? Eu vou provar também, de querer provar pelo exemplo. E, às vezes, o trabalho começa em trazer essa família para a mesa. Já aconteceu de eu ter que... Primeira coisa no meu trabalho é fazer a família vir para a mesa, para essa criança começar a prestar atenção no que ela está comendo, para ela começar a aceitar e ela ver pelo exemplo. A criança come muito pelo exemplo. Independente da criança ser autista ou não, ela precisa ver. Se o pai não come mandioca, não adianta querer que a criança coma mandioca, né? Dizer, é bom, tem que comer, mas eu não como porque eu não gosto. Então, a gente tem que ter esse trabalho com as famílias, principalmente, porque as famílias estão perdendo esse hábito e está virando muito fast food, não tem mais aquela coisa de ir para a cozinha, preparar uma refeição com os filhos, fazer um bolo, fazer uma salada de fruta. E tudo vem pronto, né? E muito processado, eu não preciso nem mastigar. Tudo é muito mole agora, né? Tu dá 2 mastigadas, engole e foi. Então, a gente está perdendo isso e a gente tem que trazer de volta as famílias para fazer as refeições, preparar alimentos em casa, porque isso é importante para as crianças. Pois é, pessoal. Eu acho que hoje a gente cumpriu exatamente com o nosso objetivo desse podcast, que a gente trouxe um assunto novo, mas que deve ser muito frequente para muitas pessoas e com informação para as pessoas colocarem, né, um pontinho de interrogação. Será que eu estou precisando de ajuda? Será que eu preciso fazer alguma coisa, procurar um profissional qualificado para resolver, às vezes, um problema que pode ser de fácil resolução e, se não resolvido a tempo, pode causar um transtorno, um problema muito mais grave lá na frente. Então, a gente quer agradecer demais a tua disponibilidade de vir de Juiz. Sei que curso, a coordenação é uma coisa bem complicada. Obrigada por ter nos atendido e agradecer aos nossos apoiadores, Action Day, Casa Simone Interiores e ao Banco Sicoob. E até o próximo episódio do nosso podcast.